Uma boa noite a todos os irmãos e amigos da Palavra de Deus. É um prazer imenso estar aqui nesta noite para meditarmos juntos em Sua Palavra. E vos trago um assunto muito importante para nossa meditação, cujo tema é a missão do povo de Deus aqui na Terra. Para isso, vos convido a ler em suas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 18, o qual diz: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ou seja, Jesus, em sua oração ao Pai, ele falando assim como o Pai enviou a ele a este mundo, ele também enviou aos seus discípulos, Ou ele envia aos seus discípulos, todos os seus filhos também ao mundo, Então, este versículo base é muito importante, pois combina com o nosso tema e com a reflexão que traremos nesta noite. Então, vamos falar então sobre a importante missão que Deus tem para o povo, para o seu povo aqui nessa terra. Nós sabemos, segundo a pena inspirada e a palavra, que o céu se acha em constante atividade em prol do universo, em prol do homem, principalmente do homem, em relação à obra da redenção, do homem, pois todo o céu, todo o universo se interessa pelo bem-estar do homem, E nós sabemos que quando o homem ele pecou no princípio, transgrediu a lei de Deus, ele diz que todo o universo foi tocado, se compadeceu da situação do homem. O céu encheu-se de tristeza. Os anjos, eles deixaram de tocar suas harpas, dizem apenas inspirado que eles choraram, pois não via nenhum escape, nenhuma solução para redimir o homem. E o próprio Cristo, ele sentiu, foi tocado de piedade ao ver a miséria do homem, Ele sentiu os ais, sobre a família humana. E teve um momento que os próprios anjos, eles se ofereceram para salvar o homem, morrer no lugar do homem, pois a lei de Deus é tão sagrada que exigia a vida do transgressor, exigia a morte eterna do transgressor, E por essa razão, os anjos, a vida de um anjo não poderia satisfazer as reivindicações da lei. Então, o anjo, embora eles quisessem morrer no lugar do homem, eles não podiam, porque a lei de Deus é sagrada, como o próprio Deus, e unicamente um ser igual a Deus poderia salvar o homem, E foi então que, diz a pena inspirada, que o pai e o filho teve uma reunião. Uma reunião a qual os anjos eles aguardavam em expectativas, em grande expectativa. Tão grande era a expectativa deles sobre essa reunião em relação à situação do homem que as palavras não podem expressar. E quando Cristo ele sai da reunião com o Pai, qual não foi a surpresa dos anjos? Aí Cristo ele começa a contar para os anjos que um plano foi concebido para salvar o homem, que a Bíblia chama um conselho de paz. Um conselho de paz haverá entre eles. Tem até o versículo baseado se me falha a memória, em Zacarias. Um conselho de paz. E nesse conselho de paz foi decidido que Cristo ele iria vir a essa terra, tomaria a natureza humana e morreria no lugar do homem, ou seja, ele viveria
e também aqui para uma vida de obediência, e também morreria no lugar do homem para cumprir as exigências da lei, né? Então nós vemos o interesse do céu, quão grande foi o amor de Deus, né? São João capítulo 3, versículo 16, um versículo muito conhecido da cristandade, diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus enviou Jesus ao mundo, né? Para salvar o homem. E olha o que diz a Pena Inspirada, é um versículo que esteve até na nossa lição, que conta a história do plano da redenção, na página 5, diz o seguinte, que está também no livro Conselho sobre Saúde, que diz: a divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, e o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmo ao estabelecer o plano da redenção, a fim de levar a cabo plenamente esse plano. Foi decidido que Cristo, o unigênito Filho de Deus, se desse a si mesmo em oferta pelo pecado. Está em Revealed Herald, 2 de maio de 1912, e também Conselhos sobre Saúde, página 222. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmo. E então foi decidido que Jesus viria a este mundo, né? E também os anjos, foi falado a eles que eles também teriam uma parte no plano da salvação, uma parte a desempenhar no plano da salvação. Eles ajudariam os herdeiros da salvação, influenciando para o bem e livrando, escudando-os dos ataques de Satanás. Esta também era a missão dos anjos, né? Dos anjos de Deus. Eles também teriam uma parte no plano da redenção. E quando foi exposto o plano da redenção, então houve alegria por todo o céu. A alegria encheu, ecoou pelos espaços celestiais, em tal cântico, que esse cântico mais tarde ecoaria pelas colinas de Belém, e também será cantado um dia pelo sal de todas as épocas, naquele lugar onde não haverá nenhuma mancha de pecado. Então, irmãos, é maravilhoso, comovedor esse plano, né? Eu particularmente me emociono, né? Quão grande é o amor de Deus pelo errante pecador. Então o céu entregou-se a si mesmo, e o Pai enviou ao seu Filho, enviou a Jesus, e esse plano foi exposto a Adão e Eva, e eles ouviram através da primeira profecia, né, por inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente. Então foi a primeira profecia sobre o plano da redenção, né? E Cristo sabia, e foi exposto também aos anjos, que nem todos aceitariam esse plano da salvação, apesar de ser suficiente para salvar a todos. Mas Cristo, fiel à sua missão, a seu encargo, ele viria cumprir o plano de acordo com as Escrituras, né? Então aí ele veio e sempre teve e sempre terão aqueles, e mesmo os poucos, que aceitaram e aceitarão esse maravilhoso plano da redenção, né? E quando foi exposto, Adão e Eva aceitaram esse plano, eles aceitaram a salvação. Aí então a sua missão seria transmitir a sua posteridade. E outras pessoas que aceitassem também seriam mensageiros. Noé, por exemplo, foi um pregoeiro da justiça. E outras pessoas também depois seriam pregoeiro da sua justiça, fiéis à sua missão.
conscientes da sua missão. E essa missão também foi incumbida, ou seja, ao povo de Deus em todas as épocas. Ou seja, Jesus, nós vemos no Novo Testamento, né, de acordo com as profecias, ele foi fiel à sua missão, teve uma vida exemplar, né, uma vida justa, de perfeita obediência à lei de Deus, e uma vida de constante abnegação e serviço em prol do homem. E a serva do Senhor diz que no céu há trabalho, o Pai ele está em constante atividade, os anjos estão em constante atividade, e Jesus também está em constante atividade. A sua vida aqui na terra foi uma vida de humildade, abnegação, trabalho em favor do homem, né? Assim será a vida de todos aqueles que aceitaram a Ele. Os discípulos também, que aceitaram a Cristo, né? E aprenderam com Cristo, teve uma vida também de trabalho, foi designado a ele um trabalho, e também essa missão, aliás, foi designado esta missão para eles, né, até o final dos tempos. Então, para que as pessoas cumpram essa missão, eles têm que o quê? Eles têm que primeiramente aceitar a Cristo, né, como seu Salvador. E assim aconteceu com as pessoas no passado, assim aconteceu com os discípulos na época de Jesus. Então, antes de Jesus convidar para pregar o Evangelho, antes de Jesus dar para ele o ide, dar a ordem para eles pregar o Evangelho, Jesus, ele convidou a eles, né, para que aprendesse dele, né, para que aprendesse dele. E vamos ver o que está escrito deixe-me ver. São Mateus. Vamos ler São Mateus capítulo 11, versículo 28. É um versículo muito conhecido de todos nós, né? De toda a cristandade, aliás, né? Jesus diz aqui o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós vemos que as pessoas, primeiramente, têm que aceitar este vinde. Todos, quer saibam ou não, todos estão cansados sobre o fardo do pecado. Todos estão cansados e levam esse fardo. Fôssemos deixados a levar sozinho esse fardo, ele nos esmagaria. Mas Jesus se oferece para nos ajudar a levar esses fardos, né? E a pessoa, quando vai a ele, aceita esse vinde a ele, esse vinde dele, olha para ele, contempla ele, o seu grande amor, o seu sacrifício na cruz, se arrepende dos seus pecados e confessa os seus pecados, essa pessoa então é justificada, é perdoada, é uma nova criatura. E então, sabe o que acontece? Está escrito que essa pessoa que nasce no reino de Deus como missionário. O seu desejo agora é falar para outras pessoas o grande amigo que ele encontrou em Jesus, sobre a salvação, sobre a paz, sobre o gozo que ele sente neste momento. E esse é o desejo de todas as pessoas que aceitam esse fim de Jesus, que é perdoada e que é salva. E agora se deseja ser um missionário. E para ser um missionário nesse momento, quando a pessoa nasce, ela não precisa de muito conhecimento. Ela pode falar e expressar em suas próprias palavras, aquilo que aconteceu na vida dela. Falar com sinceridade, com amor e com convicção. E as pessoas vão entender
e serão tocadas de acordo com os corações, de acordo com o Espírito Santo, né? As pessoas serão tocadas, né? Será algo natural. Mas a palavra de Deus diz, a pena inspirada diz também que a igreja ela foi organizada para servir e sua missão é pregar o evangelho. Então a missão não só da pessoa individualmente, mas da igreja é pregar o evangelho, né? Levar essa missão do Salvador, do plano da redenção a outras, a todo mundo, né? E então a igreja é uma agência e deve ser uma escola missionária. E assim como Jesus, né? Jesus, ele chamou os discípulos, né? Os discípulos tiveram um encontro com ele, né? Entenderam que ele era o Salvador. E certa vez, Jesus chamou eles e falou assim: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Pois era pessoas simples, né? Não tinha muito conhecimento, eram assim, pescadores, viviam da pesca, né? Então Jesus fez outro convite: vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Então eles foram a Jesus e aprenderam aos pés de Jesus, né? Aprenderam aos pés de Jesus. E quando Jesus foi para o céu, aliás, antes de Jesus ir ao céu, Jesus falou: ide pregai, agora o ide, né? Ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ide ensinai a todas as nações. Então, assim como os discípulos, assim é hoje, né? Nós aceitamos o vinde, né? Para sermos salvos. O vinde para aprendermos a sermos missionários. E depois nós aceitamos o ide para sermos missionários, né? Ou seja, teremos um conhecimento a mais. E a cada dia nós vamos melhorando, né, nossas habilidades, desenvolvendo os nossos talentos, né? Aos pés de Jesus também, né? Que ele é o mestre dos mestres, né? E tornaremos missionários, né? E até ganhadores de almas. E a palavra de Deus diz o seguinte: aquele que ganha almas, sábio é. Então, quando Jesus foi para o céu, então os discípulos, eles pregaram o evangelho, foi receber o poder do Espírito de Deus, né? E pregou o evangelho e abalou o mundo naquela época, né? O evangelho foi levado a todas as partes do mundo naquela época, né? E nós vemos o poder de Deus, a missão deles, né? Consciente dessa missão. E o amor de Jesus, o amor pelo seu mestre, os motivaram, né? Principalmente o apóstolo Paulo. Eu particularmente admiro muito a vida do apóstolo Paulo, né? Assim como seu mestre, ele foi um imitador de Jesus, né? Teve uma vida de perseguição, de lutas, e de trabalho, de labor e de abnegação. É um exemplo para nós também, né? É o que ele fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E assim, irmãos, Deus quer também que nós sejamos fiéis à nossa missão. Devemos cumprir a nossa missão aqui na terra, né? Sermos missionários, né? Ou seja, nós que já fomos salvos devemos atender o ide de Jesus, pregar a todo mundo, né? De acordo com as nossas oportunidades, talentos, capacidades, né? Porque essa obra foi confiada não só aos pastores, ministros, não só aos obreiros, né? Mas a todos nós, a toda a igreja, né? Está escrito que longamente Deus tem esperado que o espírito de serviço, o espírito missionário, se desenvolva, se manifeste na igreja, né? E assim nós sejamos colaboradores de Deus, né? Nós devemos ser fiéis à nossa missão, né? Assim como o Pai, o Espírito Santo, Jesus e os anjos foram e até hoje continuam sendo fiéis à sua missão.
E Jesus diz o seguinte, diz para os judeus, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E assim nós devemos trabalhar esse trabalho, ou seja, quando Jesus falou para os judeus, meu Pai trabalha até agora, é porque que Deus ele é o mantenedor de tudo, né? Ele mantém a natureza, mantém o universo, né? Já pensou se Deus não trabalhasse, como nós iríamos respirar, como o sol iria brilhar, né? E ainda mais no plano da salvação, no plano da redenção, porque ele se interessa pelo ser humano, né? E então o céu está sempre em atividade em prol da salvação do homem, todo o céu, né? E assim nós também devemos ser fiéis à nossa missão. Se nós formos fiéis à nossa missão, irmãos, um dia, muito em breve, sabe o que vai acontecer? Vamos ler em São Mateus, já vou passar aqui a passagem para os irmãos, capítulo 25, versículo, a partir do versículo 1, que diz, quando vier o, não, perdão, é o capítulo 25, versículo 31, que diz, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e os separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E os porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estrangeiro era e hospedaste-me. Estava na prisão e foste ver-me. Oh, que maravilha, irmãos. Este será o outro convite de Jesus, quando ele vier buscar os seus filhos, os seus, né, os salvos. E terrível também será, quando ele será para os outros, né? Apartai-vos de mim, apartai de mim, vós praticais a iniquidade, apartai de mim, malditos, para o fogo eterno, porque tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, estrangeiro era, e não me hospedaste, estava preso e não foste ver-me. Ou seja, Jesus identifica-se na pessoa dos seus sofredores, né? Dos sofredores deste mundo, dos necessitados deste mundo, né? E deve dar pão aos famintos, os presos devem ser visitados e deve ser pregado o evangelho, né? E pois essa é a obra, é a missão que ele nos confiou. E a esses fiéis também, que Jesus fará, vinde benditos, que ele vai levar para o céu, ele vai falar, vinde benditos de meu Pai, vinde de bendito meu Pai, ele irá apresentar ao Pai, e o Pai olhará para os fiéis, para os redimidos. E a pena inspirada diz que o Pai ficará satisfeito. Até White fala, ó maravilhas do amor que redime, né? Quando o Pai olhar para os salvos, neste momento, será um momento muito maravilhoso, muito solene, num lugar onde não haverá mais dor, nem morte, nem sofrimento. E onde as pessoas poderão entreter comunhão, franca comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com os anjos e com o salvo de todas as épocas. E com aqueles também que ajudou eles a estar ali, né? Sua influência, suas palavras e sua pregação.
Então, que Deus nos abençoe, queridos irmãos e amigos, que possamos ser fiéis à nossa missão, assim como o céu é fiel à sua missão, assim como o céu está envolvido desde o princípio nessa missão, que possamos nós estar envolvidos, estar comprometidos também nessa missão. Este é o meu sincero desejo e oração. Amém.